diagnóstico de doenças gastrointestinais está relacionado, na maioria das vezes, à alimentação, à ausência de hábitos saudáveis e também a fatores emocionais, como o estresse, por exemplo. Apesar do avanço da ciência, algumas doenças ainda são pouco conhecidas. É o caso da colite e da doença de Crohn. A doutora Aline Oba, que é gastro, ela é diretora regional da Associação Brasileira de Colite e Crohn, que ajuda no atendimento a esses pacientes. Doutora, quais são os principais sintomas dessas doenças? A doença de Crohn e a colite principalmente provocam diarreia, dor abdominal, sangramento, perda de peso. Em algumas situações podem causar constipação. E na doença de Crohn a gente pode ter lesões, fístulas e fissuras na região perianal, né? E que provocam lesões muito dolorosas, né? Então a gente hoje tem um trabalho de divulgação dentro do GEDIB, que é o grupo de estudo de doença inflamatória, dentro da BCD, para que haja realmente essa divulgação da doença em si, né? E já é possível saber, doutora, quais são as causas dessas doenças? Essas doenças têm uma origem genética na doença de Crohn e na retocolite não tem a ver com a parte genética. Muito tem a ver com os hábitos de vida, os hábitos alimentares, o estresse do dia a dia, como essa pessoa começou a vida, parto normal, parto cesárea, se foi amamentado no peito, se não foi. Então existem várias causas porque o gatilho é o sistema imunológico. Então muitas vezes o nosso sistema imunológico tem aquele marcador genético, mas ele não desenvolve. Quando existe uma infecção ou um estresse ou uma doença ligada ao sistema imunológico, ela desencadeia e começa a aparecer. Hoje o tratamento a gente inicia geralmente com corticoides, depois a gente passa ao uso de imunossupressores. Em algumas situações, na maioria das vezes, a gente precisa de um remédio um pouco mais forte que chama imunobiológico. Com isso, a gente consegue controlar a inflamação da doença, fazendo com que ele não machuque mais, que provoca lesões ulcerosas, sangramento, perfurações intestinais. Existem tratamentos que a gente precisa muito remédio, vários comprimidos por dia, e que é difícil ele ficar tomando porque é uma doença que não tem cura. Então, a partir do momento que a gente pede para ele estar tomando um monte de medicamento todos os dias, ele não consegue seguir a risca. O problema maior é quando ele não consegue controlar a doença, ele pode até ter uma colectomia, ou seja, tirar o intestino, ter que tirar esse intestino. E em algumas situações na doença de Crohn, ele pode ter uma perfuração, um abscesso dentro da barriga, que é uma coisa mais grave, não respondendo muitas vezes até a última geração dos medicamentos que a gente tem. Hoje é fácil ou é simples diagnosticar? Nem sempre é fácil diagnosticar, porque o paciente às vezes começa com uma dor ou uma diarreia que muito se assemelha a doenças funcionais, doenças de intolerâncias alimentares, diarreias por sistema nervoso, ou seja, síndrome do intestino irritável. E aí vai demorando a fazer o diagnóstico, vai atrasando esse diagnóstico, e quando a gente chega ao final, muitas vezes já passou a fase de tratamento com o imunobiológico, né? Então o diagnóstico é feito através da história clínica, uma colonoscopia, e muitas vezes o intestino delgado é acometido, então precisa de ser feita uma ressonância, um exame um pouco mais dirigido, né? Então, nem sempre a gente chega a um diagnóstico muito precocemente. E existe alguma relação dessas doenças com a intolerância alimentar? Não existe. Na verdade, existe um diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, a pessoa tem um diagnóstico de intolerância, mas às vezes não é só intolerância. O diagnóstico é a doença de Crohn, mas a intolerância não leva à doença inflamatória intestinal. Essa é a diferença, tá? Existe confusão nos sintomas, mas a intolerância não leva à doença orgânica, que é a doença de Crohn e a colite. O cuidado com a dieta é fundamental para o tratamento. Sim, o cuidado com a dieta é fundamental, principalmente no início. A gente precisa de uma dieta bem balanceada, sem alimentos artificiais, sem conservantes, sem leite de vaca, porque no início a gente precisa de um controle.
por conta da lesão da mucosa. A partir do momento que existe uma cicatrização dessa mucosa, o paciente pode comer normalmente. E tem alguns alimentos que estão mais relacionados a essas doenças ou que estão mais relacionados à própria intolerância? Não, então, na doença inflamatória intestinal, existem alguns fatores que chamam a atenção. O cigarro é uma delas, a gente tem que deixar muito claro que o cigarro pode levar uma piora da doença de Crohn, né? E os alimentos artificiais podem, às vezes, desencadear por causa da mudança da microbiota intestinal. Já na questão da intolerância, é uma doença funcional. Então, como uma doença funcional, vai depender muito de cada paciente o que ele pode e o que ele não pode comer. Lembrando que as intolerâncias alimentares são doenças funcionais e a doença de Crohn e a colite são doenças orgânicas, de lesão do trato gastrointestinal através de úlceras, formações de erosões, machucados no intestino. E por isso o diagnóstico preciso é tão importante. Exatamente. Existe uma dificuldade muitas vezes no paciente entender o que é intolerância, o que é alergia, o que é doença orgânica e o que é doença funcional. Então existe muita confusão do que é intolerância, alergia, doença de Crohn, as coisas se confundem realmente. Então precisa de um diagnóstico bem preciso para que haja uma continuidade. Um precisa de medicamento, o outro não precisa de medicamento, é só dieta, né? Hoje existe uma associação, que é a ABCD, Associação Brasileira de Colite e Crohn. Qual é o papel da associação no atendimento a esses pacientes? Isso, hoje a ABCD ela tem um intuito também de ajudar os pacientes ao acesso à medicação. A medicação da doença de Crohn e da colite é fornecida pelo SUS. E com o trabalho da ABCD, junto com os especialistas do GEDIB, nós conseguimos incorporar vários medicamentos novos, muito caros, para esses pacientes. Então, os imunobiológicos são medicamentos caríssimos, né, que precisam ser usados de maneira crônica e contínua e que a ABCD consegue ajudar esses pacientes ao acesso, à informação. A partir do momento que a gente montou a ABCD aqui em Maringá, nós tivemos uma diminuição do número de crises desses pacientes. Por quê? Porque com a informação, com o atendimento, a proximidade do paciente com o médico, e a informação de outros especialistas, nós conseguimos com que eles ficassem mais tranquilos. E com isso a gente conseguiu que eles tivessem menos crises do que eles estavam tendo antigamente. E a associação, além de facilitar o tratamento, serve também como uma rede de apoio. Sim, a ABCD aqui em Maringá, por exemplo, a gente ajuda os pacientes no acesso ao medicamento e um ajuda o outro. Então a gente tem um medicamento reservado que um paciente deixou, que logo no início, até ele entrar com o processo pelo SUS, a gente consegue ajudar esse paciente tomando a medicação precocemente até que chegue a medicação pelo SUS. Um ajuda o outro também porque é uma rede, na verdade, de apoio, um acaba conhecendo, passando a experiência de um para o outro. A gente tem psicólogos que às vezes ajudam a gente nesse processo também. E com isso um vai tendo a experiência, dividindo a angústia, dividindo a experiência e a gente tem um resultado muito satisfatório. E quando o paciente recebe todo esse atendimento e ele segue as orientações, a dieta, o tratamento, ele consegue ter uma vida normal? Sim, ele consegue ter uma vida normal, né? E principalmente porque os pacientes são muito novos na maioria das vezes. Às vezes a gente tem crianças que começam com a doença de Crohn e jovens, adultos jovens que têm uma vida pela frente. Então a vida dele se torna normal, com os cuidados, claro, da medicação e do acompanhamento correto. Mas pode ter uma vida normal. Com certeza, uma vida normal.